E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco, da oração pelos falecidos, a oração pelos mortos. Essa doutrina católica bíblica, Vamos mostrar aqui nas Sagradas Escrituras essa crença, essa doutrina da oração, pelos falecidos. Já é uma doutrina bem antiga, bem antes da vinda do próprio Jesus Cristo. Vamos tratar desse assunto, E vamos ver também essa doutrina no início da igreja, na patrística. Estudo registrado nas Sagradas Escrituras e documentado já no início da igreja, em documentos valiosos. Então essa é a nossa fé católica, a oração pelos falecidos. Vamos entender essa doutrina católica, de uma vez por toda. Vamos entender bem essa doutrina, porque quando a gente entende bem, como diz o professor Felipe Aquino, quando a gente entende, a gente passa a amar. E quando a gente ama, a gente cuida, A gente cuida da nossa doutrina. Porque não é possível que haja milhares de igrejas e seja por isso mesmo, e fique por isso mesmo. A gente não pode virar as costas para uma realidade, de tanta mentira, tanto ataque contra a nossa fé católica. Então é preciso que os católicos comecem a gostar da sua fé e a defender. Venha defender a sua fé. Uns com mais estudos, outros com menos estudos. O importante é defender a fé, porque a gente, assim, a sociedade é uma camada de pessoas mais elevado, com estudo mais elevado, outros menos, mas o importante é a gente entender a nossa fé católica, a gente ter essa convicção de que ser católico é a verdade, Lendo as Sagradas Escrituras e não sendo católico, tem algo atravessado, Tem uma trave aí atravessado, como disse Jesus Cristo, Tem uma trave no olho. No mínimo é isso. Então, vamos lá. Olha, o texto bíblico está no livro de 2 Macabeus, capítulo 12. Eu vou ler um texto mais extenso, para quê? Para que você perceba o desenvolvimento, o contexto em que foi feito essa oração pelos falecidos nas Sagradas Escrituras. 2 Macabeus, capítulo 12, vamos ler do 38 ao final do capítulo, que é o 46, do 38 ao 46. 2 Macabeus, 38 ao 46. 12, capítulo 12, versículo 38 ao 46. Para você entender um pouco melhor dessa história que está nas Sagradas Escrituras, dessa oração pelos falecidos. Aproveitando esse dia de finados, para a gente gravar um vídeo mostrando o fundamento da nossa fé católica. Diz assim, Vamos lá para o texto. Depois disso, reunindo seu exército, Judas alcançou a cidade de Odolã. E chegando o 7º dia da semana, purificaram-se, segundo o costume, e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram retirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depositá-los na sepultura, ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Versículo 40. Então, encontraram ali, debaixo da túnica daqueles soldados que tombaram, um objeto consagrado aos ídolos de Jâmnia, que era algo proibido pelos judeus, aos judeus pela lei. Então ficou claro para eles que foi a causa da morte foi
aquela incoerência religiosa. Bendizeram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração, versículo 42, né? E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir. Eu estou com a tradução da Ave Maria. Tá? Então, ó, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Então, veja, o texto sagrado diz que aquilo ali foi um belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morreram piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Quer dizer que o texto sagrado diz que isso é um modo bom, belo de agir, porque ele visava a ressurreição dos mortos. Se ele não visasse a ressurreição dos mortos, seria supérfluo. Então, veja, ele tinha esse pensamento, né? Pensava na ressurreição dos mortos. Então, veja, segundo Macabeus 2, segundo Macabeus, capítulo 12, do 38 ao 46. Confira aí nas suas Sagradas Escrituras. Veja, cuidadosamente esse texto. Eles falam que eles morreram, aqui diz no versículo, os que tombaram piedosamente, aqui no versículo 45, né? Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morreram piedosamente, ou seja, o texto diz que aqueles morreram piedosamente. Uma questão que passa despercebido de muitas pessoas nesse texto é o seguinte. Veja, esses que tombaram, faça essa reflexão comigo. Esses que tombaram piedosamente, é evidente que eles morreram com uma incoerência religiosa. Porém, eles morreram lutando do lado certo. Né? Morreram piedosamente defendendo o exército de Deus, o exército de Israel, para defender o templo de Deus. Morreu com uma incoerência, morreu ali com um ídolo, né, escondido em sua vestimenta, em sua túnica, um ídolo, um objeto consagrado aos ídolos. É uma incoerência religiosa. Sim, eles morreram com uma incoerência religiosa. Mas o que Judas quer nos mostrar é que eles eram valentes guerreiros. Quantos inimigos ele não jogou ao solo? Né? Quantos inimigos ele não matou para defender o seu templo, a sua gente? Morreu lutando do lado do exército de Deus. Ele não morreu lutando contra o exército de Deus. Entende o que eu quero dizer, meus irmãos? Então eles morreram com uma incoerência religiosa, mas eles eram valiosos guerreiros. Morreram piedosamente. Então, para Judas, vamos colocar aqui, né, um pensamento. Judas pensando assim, será que Deus vai
condenar esses homens que lutaram piedosamente para defender a sua gente, a sua terra, o seu templo, a sua crença. E só porque eles cometeram essa incoerência religiosa, eles morreram com uma incoerência religiosa. O texto está dizendo, é claro, nós não estamos negando, eles morreram em pecado. Mas essa incoerência religiosa é para condenação da segunda morte, para não ser salvo. Então Judas julgou, teve um julgamento bom e religioso, né? Piedoso com aquelas pessoas que morreram piedosamente. Então eu acho bacana isso aqui. Por quê, meus irmãos? Você que chegou até aqui no vídeo, eu pergunto a você, se você morrer hoje, você vai morrer 100% santo? Não vai morrer com nenhuma incoerência religiosa? Se você morrer hoje, você não tem nenhuma incoerência religiosa na sua vida para resolver? Você vai morrer certinho? Que já mereça, né, a salvação direta? Que não mereça, né? Que não precise dessas orações da igreja? Então é isso que a gente tem que refletir. Foi isso que Judas pensou. Esses homens são valiosos. Eles morreram com essa incoerência religiosa, mas eles merecem, né, uma chance. Né? Eles merecem uma chance. Deus não vai condená-lo, uns homens tão valentes, tão valiosos, por essa incoerência religiosa. Talvez ali uma falta de entendimento, talvez um esforço a mais deles para serem melhor. Mas eu pergunto essa pergunta é para mim e para você também. Será que nós estamos 100% para ir para o céu? Será que a gente não tem nenhuma incoerência religiosa? É isso que temos que pensar antes de julgar os outros. Antes de julgar, não, a igreja está rezando pelos falecidos. Porque esses falecidos, para a igreja, morreu com alguma incoerência religiosa. Sim, a gente quando morre, é quase certeza absoluta a gente morrer com várias incoerências religiosas. E pessoas boas, homens trabalhadores, mulheres santas, mulheres piedosas, morreu com alguma incoerência religiosa. E Judas vê que isso não é um caso de condenação direta. Ele já tinha essa crença. Não, vamos juntar aqui uma oferta, vamos mandar aqui para Jerusalém fazer esse sufrágio, né, fazer esse sacrifício em favor desses falecidos, em favor dessas pessoas, para que elas recebam o perdão do pecado. Veja, elas não podem fazer mais nada por elas, mas os vivos podem. Nós que estamos aqui na terra podemos fazer. É isso que o texto quer dizer. Então, peraí, vamos fazer aqui esse sufrágio, né, por aquela pessoa, que era uma pessoa boa, que era um homem trabalhador, que morreu com alguma incoerência religiosa. Pergunto mais uma vez, você que julga a igreja, né, e essa doutrina, você vai morrer sem nenhuma incoerência religiosa? Você garante que vai morrer sem nenhuma incoerência religiosa? É evidente que não, né? Pode acontecer, e acontece isso na igreja, de pessoas morrerem sem nenhuma incoerência religiosa. Isso está no texto bíblico. São Paulo diz isso. São Paulo crê que logo após a sua morte, ele vai estar ativo. A sua alma vai estar ativa com Deus, com Jesus Cristo. Ele diz que ele crê nisso. Logo após a morte, ele vai continuar, né, procurando agradar o Senhor. Ou seja, ele crê, Paulo crê nesse encontro direto com Cristo logo após a morte. É a crença de São Paulo também. Então veja, isso é o texto bíblico, né, que diz que essas orações pelos mortos, a gente tem que entender dessa maneira. Eles morreram com uma incoerência religiosa, mas eu pergunto para você, qual de nós não vai morrer com nenhuma incoerência religiosa? Vai morrer limpinho, sem nenhuma incoerência? Pode acontecer. Se a gente lutar muito aqui na terra para ser santo, que é isso que a palavra pede, para que a gente não tenha nenhuma incoerência religiosa. Mas se, por acaso, porventura, a gente não for tão zeloso na nossa crença e morrer com alguma incoerência religiosa, a gente vai contar com o apoio da igreja militante aqui na terra, fazendo esse sufrágio pelas almas dos falecidos. E essa crença, ela é desde o início da igreja.
também. A gente leu agora o texto bíblico e agora vamos para um texto do início da igreja. Por exemplo, a Didaquê, um documento, né, dos santos apóstolos, tão antigo quanto o texto dos evangelhos, lá do primeiro século, já tinha essas orações, já tinha esse pedido pelos falecidos. Veja, na Didaquê, né, doutrina dos 12 apóstolos, diz assim: ao fazerdes as vossas comemorações, reuni-vos, lede as sagradas escrituras, tanto em vossas assembleias, quanto nos cemitérios. Olha só, a Didaquê. O pão duro que tiver purificado e que a invocação tiver santificado, oferecei-o orando pelos mortos. Veja, no documento de Didaquê, um documento tão antigo quanto os evangelhos. Né? Oferecer orando pelos mortos. Na patrística, Tertuliano, né, o bispo de Cartago, diz assim, falecido, né, do ano 220, lá do terceiro século, né, Tertuliano, diz assim: a esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério, e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágio todos os dias, aniversário de sua morte. Ou seja, já era uma prática da igreja dos primeiros séculos, a oração pelos falecidos. É um pensamento, aqui vai citar um texto que a gente acabou de ler de Macabeus, né? No livro, eu estou lendo aqui essa parte, no livro A Sagrada Tradição, né? De professor Felipe Aquino. Aqui também diz o texto de 2 Macabeus, né? É um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados os seus pecados, né? 2 Macabeus 12, 46. Tertuliano atesta o uso de sufrágios na liturgia oficial de Cartago, que era um dos principais centros do cristianismo no século III. Ou seja, Tertuliano atesta essa leitura, essa doutrina católica, lá no meados do século III. Essa doutrina oficial na liturgia, né, de Cartago. Durante a morte e o sepultamento de um fiel, ele diz assim, não, durante a morte e o sepultamento de um fiel, esse fora beneficiado com a oração do sacerdote da igreja. Veja, no século III já tinha, né, essas orações, e a gente viu no texto de Macabeus, antes de Cristo, 150 a 200 anos antes de Cristo, Judas Macabeus já tinha essa crença na oração pelos falecidos. Repetindo, faça essa análise. Judas Macabeus morreu, ou melhor, né, faça essa análise. Judas Macabeus, né, oferece uma oração, né, um sufrágio, para aqueles homens que morreram piedosamente, do lado do exército de Deus, do lado certo, defendendo, né, o seu povo, defendendo o seu templo, as suas crenças, com um erro, com uma incoerência religiosa. Um erro com uma incoerência religiosa. Isso a gente não nega. Porém, a pergunta que faz é essa. A maioria das pessoas vão morrer com não só uma incoerência religiosa, mas várias incoerências religiosas. E o texto sagrado nos conforta dizendo que há esse estágio, né, há esse lugar em que a alma fica esperando, né, esse sufrágio da igreja militante, essa oração, esse pedido de perdão, para que Deus tenha misericórdia daquela alma, daquela pessoa que faleceu com uma ou várias incoerências religiosas, mas que era uma pessoa boa. Morreu com essa incoerência, não se esforçou o bastante para se limpar totalmente aqui na terra. Então é isso que a igreja entende. A pessoa não se esforçou o bastante para se limpar de toda, para se livrar de todas as incoerências religiosas aqui na terra. E o texto bíblico diz que essas pessoas, né, receberam uma oração. Esses soldados que morreram piedosamente receberam nessa oração. O início da igreja, né, a Didaquê, a patrística,
Tem vários outros textos, vários outros pais da igreja que vão atestar a oração pelos falecidos. Mas para a gente não ficar muito longo aqui no vídeo, eu acho que já é o suficiente para você que está buscando entender essa doutrina católica, já é o suficiente para você ter aí, no mínimo, né, uma luz, né, um relampejo para você entender. Puxa vida, a doutrina católica é bíblica, é valiosa, é boa, isso é bom, porque, repito, quem de nós bate no peito e vai dizer que não tem nenhuma incoerência religiosa, né? Então é isso aí, meus irmãos, esse é o vídeo relacionado, né, à oração pelos falecidos, tanto nas Sagradas Escrituras quanto na vida da igreja. Até hoje, sempre teve a oração pelos falecidos. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.